Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Daniel, o livro do profeta Daniel, no Antigo Testamento. Aleluia. Daniel e os outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Aleluia. Quantos acharam? Digam um amém. Em nome de Jesus. Daniel 1. Daniel 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aleluia. Vou repetir a leitura. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aleluia. Podem nos assentar em nome de Jesus, sente glorificando e exaltando o nome daquele que é digno de todo louvor e adoração. Aleluia. Hoje Deus ele está destravando ministério de jovens aqui nesta noite. Hoje Deus está entregando dons proféticos de mensagem de palavra para jovens aqui nesta noite. Desta congregação, nós profetizamos que vai sair grandes pregadores da palavra de Deus em nome de Jesus. Sairão levitas, pessoas de oração, pessoas que têm intimidade e quem veio à Babilônia escolhem não se contaminar com aquilo que Nabucodonosor oferece. Aleluia, em nome de Jesus. Nós vemos que no ano 605 a.C., Nabucodonosor chega com seu exército ao povo de Israel, ao povo de Judá. Eles nem guerrearam, mas o povo já estava com medo. Por que o povo estava com medo? Se a gente voltar um pouco lá no livro de Jeremias, a gente vê que o profeta Jeremias é levado para dizer: aí vem um homem, Nabucodonosor, e vai levar o povo cativo. Aí vem o povo da Babilônia, com o rei, o nome é Nabucodonosor, e vai levar o povo cativo. Aleluia. Por que Deus vai entregar Israel na mão de Nabucodonosor? Por que Deus vai entregar os jovens a Nabucodonosor? Nós vemos isso lá em Jeremias, no capítulo 7, versículo 24. A desobediência à palavra de Deus. Aleluia. No versículo 24 de Jeremias, capítulo 7, vai dizer: mas não ouviram não ouviram e nem inclinaram seus ouvidos, ao contrário, andaram nos seus próprios conselhos, não ouviram e nem obedeceram os conselhos de Cristo, mas andaram com a sua própria força, andaram com seus próprios pés, andaram com seus próprios conselhos. Você já vai ver que é impossível andar sem precisar de Cristo, porque se Ele quiser, Ele nos deixa cadeirante, se Ele quiser, Ele tira a nossa perna. Então a gente só levanta pela manhã porque Cristo nos permite levantar. A gente só adora na igreja porque Cristo nos permite adorar a palavra dEle. A gente só respira o fôlego de vida porque Cristo teve misericórdia, e isso o povo estava esquecendo. O povo estava abandonando os princípios da palavra de Deus. Aleluia. E também teve a idolatria que o povo de Israel estava fazendo, idolatrando imagens, idolatrando pessoas, idolatrando pedaços de pau, pedaços de ferro. Aleluia. Em Jeremias capítulo 7, versículo 30 vai dizer: pois fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome. O pessoal esqueceu de Cristo. O povo de Israel já não andava mais no caminho certo. O povo de Israel já não andava mais seguindo princípios. Era um povo de princípios quebrados. Era um povo que não tinha mais temor à palavra de Deus. Era um povo que estava se esquecendo do que
fez, aleluia, do que iria fazer, que era enviar o seu Filho unigênito para todo aquele que tem plena pereção, mas tem a vida eterna, aleluia. Confiança em alianças humanas. Outro erro do povo de Israel era confiar em alianças humanas. Hoje em dia é confiar em prefeito, é confiar em deputado, confiar em presidente, mas não confiar em Deus. Aleluia. Em Isaías capítulo 31, versículo 1: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, mas não olham para o Santo de Israel e nem buscam ao Senhor. Tem muita gente que não busca mais ajuda em Cristo. Tem muita gente que não busca mais ajuda no Senhor dos Exércitos. O Senhor que vence batalhas e que nunca perdeu uma batalha, aleluia. Ao invés disso, Ele prefere buscar ajuda em prefeitos, Ele prefere buscar ajuda em pessoas terrenas, pessoas falhas, pessoas que vão esquecer de Ti qualquer momento, aleluia. Mas fique ciente de que Cristo é o único que vai te ajudar até o final. Cristo é o único que vai permanecer ao teu lado até o final. Não confie em alianças humanas. Permaneça na graça de Cristo. Permaneça na presença de Deus. Permaneça nos caminhos de Cristo, aleluia. Outro erro, penúltimo erro que o povo de Israel cometia era rejeição à correção, rejeição à palavra de Deus, aleluia. No livro de Jeremias também, no capítulo 5, versículo 3, vai dizer: não sentiram dor, consumiste-os, mas recusaram aceitar a correção. Tem muito crente que prefere a pregação que a massageia ego. Tem muito crente que prefere a pregação que não confronta o pecado. Tem muito crente que prefere palestra do que a palavra, que é espada na raiz, aleluia, machado na raiz, aleluia. Tem muito crente que prefere aquela palavra leve, aquela palavra que não vai dizer: ei, se você está em pecado, no final do tempo você vai para o inferno, aleluia. Tem muito crente que não gosta de escutar isso. Tem muito crente que não gosta de escutar a verdadeira palavra de Cristo, a palavra que confronta o pecado. A verdade é que nós lutamos contra o pecado. Nós precisamos estar na graça o tempo todo, aleluia. Nós precisamos rejeitar todo o banquete que o inimigo tem oferecido aos jovens, aleluia, em nome de Jesus. O último erro que o povo de Israel cometeu para que Deus entregasse eles à mão de Nabucodonosor, ao exército da Babilônia, era liderança corrupta e enganosa. Em Jeremias capítulo 5, versículo 31 vai dizer: os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e o meu povo assim o deseja, aleluia. Tem muita gente que profetiza errado, que ensina errado, sabe da verdade, mas prefere ensinar da maneira errada, prefere ensinar da maneira deturpada. O que é deturpar? É tirar o evangelho da sua essência, é tirar o evangelho da verdade que é tirar o evangelho que Cristo nos pregou, que Cristo nos ensinou, que os apóstolos pregaram, que os apóstolos nos ensinaram. Tem muita gente aí que conhece a verdade, mas prefere ensinar errado. Estão levando muita gente para o inferno, aleluia. Estão levando muita gente, tem muita gente caminhando para o inferno por conta de falsas doutrinas. Tem muita gente caminhando para o inferno por conta de falsos ensinamentos. Então a gente precisa estar vigilante. Como é estar vigilante? É estar lendo a Bíblia Sagrada dia e noite, meditando na palavra dia e noite, aleluia, para que vocês não possam ser pegos despercebidos, aleluia. Aleluia. Agora eu vou entrar aqui no texto. Nabucodonosor pega os jovens inteligentes, e no versículo 4 do livro de Daniel, aqui no capítulo 1, vai dizer: jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruí-los em toda a sabedoria, e doutos na ciência, e entendidos no conhecimento. Aleluia. E entendidos no conhecimento.
Nabucodonosor pegou aqueles jovens que tinham a essência do Evangelho. Nabucodonosor pegou os jovens que tinham conhecimento na palavra de Deus. Nabucodonosor pegou os jovens que tinham intimidade com Cristo. Por que ele pegou os jovens? Porque ele sabia que aqueles jovens eram o futuro do Evangelho. Ele sabia que aqueles jovens eram futuros profetas. Ele sabia que aqueles jovens eram o futuro de Israel. Aleluia. E agora que eu entro com uma palavra para você, aleluia. O inimigo sabe que você vai ser um grande profeta. O inimigo sabe que você vai ser uma grande levita. O inimigo sabe que você vai ser uma pessoa de oração. Ele sabe que você vai ser uma pessoa usada para libertar, para curar e para salvar o nome de Jesus. E o que o inimigo vai fazer? Ele vai jogar o mundo sobre os jovens. Ele vai atrair jovens para o mundo, para que os jovens larguem todos os princípios seguidos da Bíblia Sagrada, aleluia. Permaneça fiel, jovem. Permaneça no caminho certo. Permaneça na graça de Cristo. Não deixe que o inimigo te engane com os manjares. Não deixe que o inimigo te engane com amores falsos. Não deixe que o inimigo te engane com falsas amizades que vão te levar para o fogo eterno. Mas permaneça na graça, permaneça na oração, permaneça de joelho dobrado, que a graça de Deus vai descer sobre a tua vida, aleluia. E através da tua vida, a tua casa será cheia da presença de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. No versículo 8 vai dizer que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que eles bebiam. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Em meio a tantos jovens, havia Daniel e seus 3 amigos. Daniel, que teria o nome babilônico como Beltesazar, e os seus 3 amigos, todos conhecem pelos seus nomes babilônicos, são Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Esses 4 jovens chegam à Babilônia. A Babilônia é como se fosse o mundo aí fora, como se fosse todo mundo desviado, como se fosse todo mundo aceitando Satanás pintando e bordando com a cara daqueles jovens. É como se fosse Satanás pegando aqueles jovens e tirando da presença de Deus e colocando nas festas, nas baladas, nos caminhos errados, na prostituição. Babilônia era mais ou menos isso. Mas havia 4 jovens. 4 jovens que tinham a essência do Evangelho de Cristo no coração. E entre eles, Daniel, que propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. O que são as iguarias do rei? São o que o demônio oferece para a tua vida. É o que Satanás oferece para a tua vida. É quando ele oferece as baladas. É quando ele oferece os amores falsos. É quando ele oferece as amizades que vão te afastar de Cristo. Aí tem muito jovem que aceita. Mas tem muito jovem como Daniel que vai rejeitar, vai preferir passar sufoco, mas vai permanecer na graça. Vai preferir levar pedradas, mas vai permanecer na graça. Vai preferir ser zombado na escola, aleluia. Tem muita gente, muito crente que se desvia por amizade na escola. Lá vai o pastorzinho, lá vai a menina do círculo de oração, aleluia. Tem jovem que se abate com isso. Tem jovem que larga o Evangelho por conta disso. Tem jovem que abandona Cristo por conta desses nomes ali que o pessoal chama. Mas você precisa ter o coração de Daniel, irmão. Você precisa ter a oração de Daniel. Você precisa decidir caminhar para Cristo. Quando nós decidimos caminhar para Cristo, significa que o mundo já não tem mais graça. Significa que aquele amigo que te levava para o mau caminho já não tem mais parte na tua vida. Significa que aquele amor falso tem que abandonar, tem que deixar para trás. O Evangelho agora é prioridade. O Evangelho agora é prioridade para ti, jovem. O Evangelho agora é prioridade para que você possa receber a graça, receber o avivamento que é prometido em Joel, capítulo 12, versículo 28. Aleluia. Glória. É necessário abandonar o mundo para que Deus te aperfeiçoe. É necessário abandonar os manjares de Satanás para que Deus te levante. É necessário largar as falsas amizades para
para que Deus te levante como profeta. Aleluia. O que fez Daniel não se corromper? Decisão no coração, convicção de Daniel. Aleluia. Em Daniel, capítulo 1, versículo 8, vai dizer: Daniel propôs não se contaminar com as iguarias do rei. Quais foram os 3 passos que Daniel seguiu? Os 3 passos que nós podemos caminhar para sermos como Daniel. Aleluia. Primeiro passo: alimente-se da palavra de Deus diariamente. A meditação é fundamental na vida de um jovem. Aleluia. Se você tem desejo de ser pregador, se você tem desejo de ser levantado sobre a face desta terra para levar o Evangelho a pessoas necessitadas, se você tem o desejo de pregar o Evangelho de Cristo, assim como Paulo pregou, assim como Pedro pregou, assim como vários apóstolos pregaram, se você tem esse desejo, é necessário que você mergulhe na palavra de Deus. É dia e noite martelando a cabeça da Bíblia, é dia e noite martelando. Tem vezes que você nem vai dormir de madrugada, porque é tanto conteúdo que você nem entende, que você precisa de mais tempo para meditar, e aí o tempo não colabora, mas você continua meditando. Aí, meu irmão, você está sendo aperfeiçoado, você está sendo cheio da presença de Deus. Quando subir em cima do púlpito, vai ver o fogo descer, vai ver a glória descer, vai ver jovens recebendo a palavra de Deus, vai ver jovens sendo batizados com o Espírito Santo. Mas o que é isso? É resultado da busca, é resultado da meditação, é resultado de busca intensamente, é colocando lenha sobre o altar para que o fogo não se apague, é colocando lenha sobre o altar para que o fogo não se apague. Como é que eu vou colocar lenha sobre o altar, meu irmão? É dobrando o joelho e começar a orar pela presença de Deus. Como é o clamor? Precisa ser sincero, não precisa ser um clamor perfeito, não precisa ser um português impecável. Você só precisa dobrar o joelho e dizer: Deus, derrama a tua graça sobre a minha vida, derrama a tua graça sobre a minha casa, derrama a tua graça sobre o meu ministério. Aleluia. É nesses momentos em que Deus vai te aperfeiçoar com a palavra de Deus. É nesses momentos em que Deus vai te levantar como ministro da palavra, como profeta, usado na mão do oleiro. Aleluia. O segundo passo que precisamos seguir para que o fogo de Cristo entre sobre nós e nós possamos recusar os manjares do rei. Ande com pessoas que temem a Deus, as influências. Aleluia. Que está pegando muitos jovens aí fora são as influências, são as amizades que não te incentivam a estar na igreja, são as amizades que não te incentivam a ler uma Bíblia, são as amizades que não te incentivam a estar na escola bíblica dominical. Aleluia. São as amizades que dizem: bora ali jogar uma bola, deixa esse culto para depois, bora ali empinar uma pipa, deixa esse culto para depois, bora ali fazer não sei o que, deixa esse culto para depois. Ei, meu irmão, essa amizade é o próprio demônio na tua vida, tentando te tirar da presença de Deus, tentando te tirar do caminho certo, do caminho santo, do caminho da salvação. Aleluia. As influências, elas contam muito na vida de um jovem. Tem muitos jovens se corrompendo por causa de namoro, tem muitos jovens se corrompendo por amizades, tem muitos jovens se corrompendo por pessoas que estão ao seu redor, que estão influenciando a sair da presença de Deus. Mas hoje Deus está dizendo: está na hora de abandonar essas influências, está na hora de abandonar essas companhias, está na hora de abandonar, antes que a trombeta toque e você fique nesta terra. Aleluia. Está na hora de largar esse mundo e começar a caminhar com Cristo verdadeiramente. Está na hora, meu irmão, está na hora de largar os manjares do rei e começar a clamar pela presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O último passo: ore e vigie constantemente. Ore e vigie constantemente. Aleluia. Todos aqui conhecem a parábola das 10 virgens? Se sim, vocês já devem saber a história. São 5 prudentes e 5 loucas, 5 afastadas, 5 desviadas, 5 perversas, 5 pulsadas na mão do inimigo. E as outras 5 são 5 na presença,
São 5 usadas na mão de Deus. São 5 que são influência para uma geração que deseja caminhar com Deus. O noivo não avisou a hora que ele ia chegar, mas as prudentes resolveram guardar o azeite à reserva. As loucas não, elas achavam que o azeite que havia nelas era o suficiente até o noivo chegar. Mas as prudentes não, eu vou guardar azeite, eu vou continuar orando, eu vou continuar descendo nas madrugadas, eu vou continuar indo para a igreja, eu vou continuar, mesmo que ninguém continue do meu lado, mas eu vou perseverar na graça, até que o noivo chegue, aleluia. O noivo chegou à meia-noite e vem um gritando na frente: o noivo chegou, o noivo chegou, o noivo chegou. Estavam todas dormindo. As prudentes já tinham um azeite reserva. O anterior havia acabado, mas havia reserva. O anterior havia acabado, mas havia azeite reserva nas lâmpadas delas. As 5 loucas não tinham mais azeite. E o engraçado é que não havia mais nenhum lugar que houvesse azeite. As prudentes entram junto com o rei e as loucas ficam desesperadas. Sabe por que está na hora de começar a seguir o Evangelho de verdade? Porque quando a porta da graça se fechar, vai ter muita gente procurando o pastor, vai ter muita gente procurando os obreiros, vai ter muita gente procurando as mulheres do círculo de oração, vai ter muita gente procurando uma igreja que esteja funcionando, mas não vai ter igreja, não vai ter pastor, não vai ter o círculo de oração, não vai ter a escola dominical, não vai ter as influências que te levam para Cristo, não vai ter mais aquele irmãozinho que pregava na beira da rua, não vai ter mais o povo barulhento subiu, o povo barulhento foi arrebatado, o povo barulhento subiu com Cristo, aleluia. E só restaram os que não preservaram. Só restaram os que não preservaram, irmão. Para preservar azeite é necessário busca. Para preservar azeite é necessário joelho no chão. Para preservar azeite é necessário vida no altar. Mesmo que você seja novo, mesmo que você seja novo de idade, mas já começa a buscar, já começa a descer, já começa a meditar, já começa a jejuar, já começa a descer a palavra, já começa com o íntimo com Deus, aleluia. Deus ele vai te levantar, irmão. Deus ele vai te aperfeiçoar. É só crer, é só acreditar e entregar a vida a Cristo. Aleluia. Vida de oração e intimidade com Deus. Daniel capítulo 6, versículo 10 vai dizer: Daniel 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, colocando lenha no altar e o fogo acende. Daniel orava 3 vezes por dia, perdão. 3 vezes por dia Daniel dobrava os joelhos para falar com Deus. 3 vezes por dia Daniel entregava a sua vida no altar. 3 vezes por dia Daniel se entregava a Cristo. 3 vezes por dia Daniel ia a Cristo com o coração quebrantado. 3 vezes por dia Daniel entregava, consagrava, jejuava e entregava a sua vida a Cristo. Qual foi o resultado disso? Mandaram jogar Daniel na cova dos leões. Mandaram jogar Daniel na cova dos leões. Agora repare o erro. Abriram a boca da cova, mas Deus não permitiu abrir a boca do leão. Abriram a boca da cova para jogar Daniel lá dentro, mas aí vem Jesus e faz o leão jejuar. Por quê? Porque Daniel estava buscando, Daniel estava de joelho, Daniel estava na presença de Deus, Daniel se consagrava, aleluia. Daniel não aceitou se curvar diante do rei da Babilônia. Daniel não aceitou se curvar diante de outros deuses, a não ser um Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, aleluia. Quem crê deu glória em nome de Jesus, aleluia. Repare que o servo do rei vai levar Daniel até a boca da cova, até a porta da cova, mas da cova para dentro Daniel já vai sozinho. Tem muita gente que vai até a cova contigo,
mas quando você entra na cova, vai embora. Aleluia. Mas quem permanece com Daniel na cova é Jesus Cristo. É Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Exércitos, o Rei que nunca perdeu batalha. Ele permanece com Daniel dentro da cova. Aleluia. E os leões dormiram. Tem muita gente que vai contigo até o teu problema. Tem muita gente que vai contigo até a tua dificuldade. Tem muita gente que vai contigo até, aleluia, a tua queda. Mas depois vai embora e você fica só. Aí você fica solitário, aleluia. Mas eu venho te dizer que tem um que não te abandona, tem um que não solta a tua mão. Pode estar caindo tudo, pode estar levando pedrada, pode estar sendo rejeitado, mas ele não solta a tua mão, não. Ele não te larga, ele não te deixa órfão, aleluia. Pode com a mãe se esquecer do seu filho que amamenta, mas Deus não esqueceu de ti, aleluia. Deus não esqueceu de ti, Deus não esqueceu da tua oração, Deus não esqueceu daquele dia em que você dobrou o joelho e começou a clamar. Meu Deus, entrega essa bênção na minha vida. Meu Deus, entrega o dom da palavra. Meu Deus, entrega o dom do louvor. Meu Deus, entrega, Senhor, os dons proféticos, aleluia. Deus não esqueceu, aleluia. Deus não esqueceu. O homem pode te esquecer, aleluia, mas Deus não te esquece, aleluia. A gente vai ver que os três amigos que estavam com Daniel era Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei lança um decreto, ele faz uma estátua gigante de ouro e manda que todos se curvem diante daquela estátua. Mas havia três que estavam de pé ali. O rei olha e fala: quem são aqueles três que não se dobraram diante da minha estátua? Quem são aqueles três que ousam desafiar o meu poder? Quem são aqueles três que ficam de pé quando eu mando eles se dobrarem? Aleluia. São Sadraque, Mesaque e Abednego, três jovens amigos de Daniel. Então o rei fala: acenda a fornalha para lançá-los lá dentro. Aleluia. E o rei pergunta aos três jovens: por que vocês não estão se dobrando diante da minha estátua? Os três jovens vão dizer: nós não se dobramos diante de qualquer um, nós não se dobramos diante do homem, nós se dobramos diante do Rei de Israel, nós se dobramos diante do Deus Todo-Poderoso, nós se dobramos diante daquele que nos sustenta, nós se dobramos diante daquele que não solta a nossa mão, nós se dobramos diante daquele que na cova dos leões nos livra, nós se dobramos na, aleluia. E os jovens são lançados na fornalha ardente que está queimando o dobro, aleluia. Então o rei Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, mas não foram só três homens que lançaram lá dentro, não foram só três jovens que lançaram lá dentro. Aí o servo vai dizer: foi. E por que eu estou vendo quatro homens ali, meu Deus? Aleluia. Era o anjo, meu irmão. Era o anjo que estava com eles, caminhando sobre o fogo, caminhando sobre a fornalha, caminhando sobre aquela quentura que estava ali dentro. E as suas roupas, os seus chapéus, as suas sandálias não pegaram fogo, não foram ameaçadas pelo fogo. Nenhum deles se queimou e nem saiu com cheiro de fumaça, aleluia. Está pegando fogo, mas Deus está contigo. Todo mundo está contra a tua vida, mas Deus está contigo. Ele caminha contigo. Ei, meu irmão, vai chegar um tempo em que o Evangelho de Cristo vai ser proibido em todo canto da terra. Vai chegar um momento em que o Evangelho de Cristo vai ser proibido no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os continentes, na Argentina, aleluia. Vai chegar um momento em que nós não vamos ter mais liberdade de pregar a palavra de Deus. Vai chegar um momento em que nós não vamos mais ter a oportunidade de levar o Evangelho. Vai chegar um momento em que nós não vamos ter mais a oportunidade de estar na casa de Deus, porque o Evangelho vai ser proibido. Mas quando você crê na graça, quando você crê no poder de Deus, quando você crê no poder da mão daquele que te sustenta, Ele não deixa que o mal te toque, Ele não deixa que o mal te aperfeiçoe, Ele não deixa que Satanás te leve para o mau caminho,
Pelo contrário, Ele permanece contigo, Ele permanece no teu coração, Ele permanece na tua casa, Ele permanece na tua família, Ele permanece te aperfeiçoando na graça de Deus, aleluia. Intimidade preservada. É necessário ter intimidade com Cristo preservada. O ambiente não corrompe, a não ser que você se contamine com os banquetes de Satanás. Prova na Bíblia que o ambiente não corrompe. No céu, os anjos se corromperam. No jardim, Adão se corrompeu. E para você ter noção, não havia pecado em nenhum desses ambientes, mas eles se corromperam, porque eles deixaram que o pecado entrasse. Eles deixaram que Satanás entrasse no coração e fizesse morada. O ambiente não vai te corromper, a não ser que você aceite os banquetes de Satanás, a não ser que você aceite os manjares do rei, a não ser que você aceite a palavra de Satanás, a não ser que você aceite as falsas amizades, a não ser que você aceite as falsas influências. Aí o mal vai entrar no teu coração e vai te desviando de pouquinho. Mas vai se levantar uma geração, assim como Daniel, que vai recusar todos os manjares do rei. Vai se levantar uma geração, assim como Daniel, que não vai se entregar a Nabucodonosor. Pelo contrário, vai confrontar. Por quê? Porque tem intimidade, porque tem palavra, porque tem joelho dobrado, porque está colocando lenha no altar, porque está em intimidade preservada com Cristo, aleluia, porque continua fiel. Vale a pena ser fiel. Em meio ao mundo perdido, e vocês escolheram estar na casa de Deus. Em meio a tantos jovens se entregando para a cachaça, para os vícios, em meio a tantos jovens se entregando para as vontades carnais, vocês escolheram estar em Cristo. Então hoje eu deixo um recado aqui: não saiam da graça. Ainda que você esteja fraco, permaneça na graça, permaneça na graça, permaneça perto do fogo. Aonde tem fogo tem lenha, aleluia. Permaneça na graça, permaneça perto de pessoas que têm fogo, permaneça perto de pessoas que têm a graça de Deus, aleluia. Permaneça na graça de Deus. Ainda que você esteja fraco, ainda que esteja apenas uma faísca, mas permaneça na graça, porque quando o fogo pegar sobre a tua vida, vai ser tremendo, vai ser tremendo. Deus vai usar tremendamente, aleluia. Aleluia. E a prova na Bíblia de que o ambiente não corrompe o homem. O ambiente não pode te corromper, jovem. A prova é no Novo Testamento: Jesus vem feito carne, e no deserto ele jejua 40 dias e 40 noites. No meio do deserto, Satanás lança uma proposta: transforma essas pedras em pães, se tu és mesmo o Filho de Deus. E ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a palavra, de toda a palavra, de toda a palavra de Deus. Não é só de pão que vive o homem, não é só na carne que vive o homem, mas é da presença, é da graça, é da palavra, é da Bíblia sagrada, aleluia. Nós não podemos viver sem a graça de Deus, nós não podemos viver sem a graça do Pai, nós não podemos viver sem a presença de Deus, nós não podemos viver sem a misericórdia de Deus, que preferiu se crucificar no madeiro para que você estivesse aqui hoje, preferiu derramar até essa última gota de sangue para que você estivesse aqui hoje, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos na história de José do Egito, que é vendido pelos seus próprios irmãos como escravo ao Egito, mas ele prefere não se corromper, ele prefere permanecer fiel, sofrendo. Hoje tem muito crente que não sofre nem um terço do que sofreu José do Egito. Tem muito crente que não sofre nem um pouquinho do que sofreu José do Egito, para que Deus levantasse ele, aleluia. O mundo não pode te governar, jovem. Você que tem que transformar o mundo. Não deixe que o mundo transforme o seu amor por Cristo, mas deixe que Cristo transforme o mundo através do seu amor, através da sua vida, aleluia. Você precisa permanecer na graça, você precisa permanecer no caminho firme, aleluia. Sobre essa geração vai se levantar pessoas que têm a palavra de Deus.
sobre essa geração, sobre a tua vida. Se você tomar posse e comece a crer, o avivamento que é prometido em Joel vai acontecer. O avivamento que é derramado em Atos 2 vai acontecer novamente. Aleluia. Se nós vamos ver na Bíblia, veio uma geração fraca e depois veio uma forte. Veio uma geração fraca e depois veio uma forte. Veio uma geração sem Bíblia e depois veio uma geração com Bíblia. Veio uma geração sem a presença e depois veio uma geração cheia do Espírito. Nós vivemos em uma geração de decadência. Nós vivemos em uma geração perdida. Mas vai se levantar uma geração sobre esta geração que tem a palavra de Deus plantada no coração. Vai se levantar uma geração. Se você crê, vai ser você, jovem, vai ser você que vai se levantar com a presença de Deus. E sobre esta igreja será derramada a presença, será derramado o avivamento, será derramada a presença de Deus, como nunca foi derramada antes. Aleluia. É sobre essa geração que Deus vai trabalhar. É sobre essa geração que Deus vai aperfeiçoar. É sobre essa geração que Deus vai entregar poder, que Deus vai entregar o avivamento. No fim dos tempos, jovens profetizarão, mulheres pregarão, jovens levarão o evangelho. Aleluia. É sobre essa geração que vai ser entregue o maior avivamento já acontecido na história. É sobre essa geração que vai ser derramado um avivamento sobre cada um de vós. Mas o avivamento só vai ser entregue para quem está buscando. O avivamento só vai ser entregue para quem está na graça. O avivamento só vai ser entregue para quem está de joelho dobrado. Se você não está de joelho dobrado, vai ser pego despercebido. Aleluia. Nós vemos Moisés que preferiu largar os seus privilégios no Egito do que continuar no pecado. Ele preferiu largar os privilégios para estar junto com o povo e leva o povo para o deserto, leva o povo para a fuga de Faraó, abriu o mar vermelho com a graça de Cristo, levou o povo à terra prometida e o Faraó não triscou em nenhum deles. Aleluia. Nós cremos que você está sendo aperfeiçoado com a graça de Deus. Você está sendo levantado com a graça de Deus. Você está sendo moldado com a graça de Deus. Assim como Deus vai dizer a Jeremias: vai à casa do oleiro, que lá eu vou falar contigo. Aleluia. Está no deserto, meu jovem, continua clamando. Está no sacrifício, continua clamando pela presença de Deus, porque é lá que Deus vai derramar as maravilhas dele sobre a tua vida. É no deserto, meu jovem. Pregue na sua escola, pregue na faculdade, prega no teu bairro. Aleluia. Prega na tua casa, lá para os teus pais, prega para os teus amigos, traga eles para Cristo. Não deixe que eles te levem para o mundo, mas deixe que Cristo te use para trazer eles para a presença de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, quantos creem que o avivamento será derramado? Levanta a mão em nome de Jesus. Quantos creem que receberão a presença? Levanta a mão em nome de Jesus. Quantos creem que Deus vai trabalhar em nome de Jesus? Começa a glorificar, aleluia. Começa a clamar pela presença de Deus. Começa a clamar pela presença de Cristo Jesus, para que Ele possa te moldar, para que Ele possa te fazer um vaso novo, para que Ele possa derramar as maravilhas dele sobre a tua vida, para que você possa ser usado tremendamente, assim como Daniel foi usado, ser usado, assim como Paulo foi usado, ser usado, assim como Pedro foi usado. Aleluia. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Glória a Deus, aleluia. Quantos querem fazer uma nova aliança com Cristo? Quantos já aceitaram, mas querem se consertar com Cristo? Aleluia. Eu peço que venha aqui na frente, que Deus vai derramar poder sobre a tua vida. Deus vai derramar conselho sobre a tua casa. Deus vai aperfeiçoar o teu ministério. Deus vai te levantar como pregador e pregadora nos últimos tempos. Aleluia. Eu peço que feche os olhos em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai.
Nós entregamos a vida destes jovens que estão aqui na tua congregação, adorando e santificando o teu santo nome, Jesus. Nós entregamos a vida de cada um deles, que estão perseverando na graça, que estão perseverando no sacrifício. Nós entregamos a vida de cada um deles, que desejam receber o avivamento, que desejam ser prósperos nessa terra, que desejam ser usados na presença de Deus, que desejam ser instrumentos para outras pessoas, aleluia. Nós entregamos sobre a vida destes jovens a presença de Deus, nós entregamos sobre a vida destes jovens a presença do Pai, nós entregamos sobre a vida deste jovem o avivamento, Senhor. Aperfeiçoa ele na tua graça, aperfeiçoa ele no teu Espírito, aperfeiçoa, derrama graça sobre a vida deles, leva eles no teu íntimo, Senhor. Levanta na casa, levanta na rua, levanta na escola, levanta lá na faculdade, levanta lá na presença, meu Pai. Tira todo o empecilho, tira todo o mal da vida deste jovem, tira tudo, Senhor. Deixa que a tua graça tome conta do coração dele, deixa que a tua graça aperfeiçoe ele na presença, deixa que a tua graça use ele para ser pregador, deixa que a tua graça use ele, Senhor, para levar a palavra de Deus a muitos lugares nessa terra. Deixe que a tua palavra entre no coração dele, meu Pai. Aperfeiçoa, Senhor, derrama o teu fogo sobre essa geração, derrama o avivamento sobre essa geração, que pessoas possam pregar como nunca pregaram antes, que pessoas possam receber o avivamento de Cristo, assim como é recebido em Atos 12, meu Pai. Não deixe que o pão da palavra não falte na mesa deste jovem, não deixe, meu Pai, que Satanás entre no coração deste jovem, afaste todo o mal dele, afasta toda a amizade que tem levado ele para longe da tua presença, afasta, Senhor, todo o inimigo que tem se apossado da casa dele, afasta, Senhor, todo o mal que tem assolado a vida dele. Levanta ele, assim como tu levantou Paulo, levanta ele, assim como tu levantou José, levanta ele, assim como tu levantou Moisés, levanta ele, assim como tu levantou Pedro, levanta ele, Senhor, assim como tu levantou os três que estavam diante do rei Nabucodonosor e não aceitaram se dobrar as cordas, a estátua de ouro, aleluia. Levanta este jovem, levanta, aperfeiçoa na graça, aperfeiçoa, Senhor. Ouve a oração deles, nós entregamos a presença de Deus sobre a vida, Senhor. Levanta jovens, Senhor, que tem a palavra, levanta jovens que tem o evangelho, levanta jovens que tem intimidade, levanta jovens que precisam ser consertados pela graça, levanta jovens, Senhor, assim como tu levantou Moisés e livrou o povo do faraó, levanta jovens, assim como tu levantou Moisés, aleluia. Levanta jovens para pregar a palavra de Deus, levanta jovens para que eles possam ser instrumentos, aleluia, em qualquer lugar que eles pisarem, aleluia. Derrama a tua glória sobre esta congregação, derrama a tua glória sobre os pastores, derrama a tua glória sobre a vida deles. Tu sabes a luta que eles têm passado, tu sabes aquilo que eles têm passado, tu sabes o sacrifício, tu sabes aquilo que eles têm pedido, meu Pai, mas a tua glória vai ser manifesta sobre este lugar, aleluia. O bairro da Cabanagem vai receber o avivamento e vai sair desta congregação. O bairro da Cabanagem vai receber o avivamento e vai sair desta geração, a geração forte, a geração do avivamento, a geração da palavra, a geração que vai trazer, aleluia, a palavra de volta à essência, a geração que vai trazer o evangelho de volta à essência. Levanta cada um deles, levanta, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Levanta, meu Pai, traga eles para a presença, que eles possam evangelizar jovens aí fora, que eles possam evangelizar pessoas que estão afastadas de Deus, que eles possam evangelizar pessoas que necessitam da palavra de Deus, que eles possam ser instrumentos usados na tua mão, meu Pai. Levanta, assim como tu levantaste Davi, que confrontou aquele gigante e livrou o povo do povo filisteu, meu Pai. Levanta jovens com a essência da palavra, em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aqui eu já entrego a oportunidade.
seu ministério.